Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje a gente está no nosso episódio de número 282 e dando sequência ao nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, atualmente estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o capítulo 39, Compromisso Pessoal. Quem fez a preparação, na verdade, quem gravou foi a Simone, preparando em conjunto com seus irmãos. Daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor, tá? Então, ela teceu aí alguns comentários, algumas reflexões em torno desse capítulo, intitulado Compromisso Pessoal. Não vou dar spoiler, mas eu quero falar aqui um pouquinho da estrutura do livro, porque a gente está vindo de uma série de capítulos em que o Emmanuel abordava as questões gerais da nossa presença na sociedade e agora ele vai adentrar nas questões que dizem respeito à individualidade, a cada um de nós. Então esse trecho, essa lição e as lições que vêm a seguir, vão falar um pouco disso. Então a gente vai discutir daqui a pouquinho compromisso pessoal. Aí, como o tempo aqui é curto, a gente sempre fala, tem o segundo momento da gente refletir junto, que é a nossa live que acontece no nosso canal do YouTube. No mesmo dia do lançamento do podcast, ela acontece às 17h50. Você é nosso convidado especial para esse momento que é muito bom, porque além de estarmos juntos, existe a possibilidade da interação, do debate, de provocar novas reflexões, Se não puder estar presente, não tem problema, fica gravado e você ainda pode interagir nos comentários, tá bom? Mas ajude a divulgar, coloque o link, enfim, participe conosco. E participe também estudando e aprofundando, que a gente sempre coloca nos nossos comentários uma bibliografia complementar para permitir a cada um de nós estudar. Esse é um dos objetivos principais, estudar a doutrina espírita, aprofundar os nossos conhecimentos. Último convite, ao final do podcast a gente tem o nosso momento de oração, então te convidamos à prece, a orar conosco. Começamos sempre com uma poesia, hoje de Maria Dolores, uma poesia repetida, eu reconheço, mas bastante pertinente e não por isso menos bela. Então fique aí até o finalzinho, tá bom? Já falei demais, vamos lá então para o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, a gente quer ressaltar que a elaboração do texto para esse podcast foi feito por mão de 3 Moreiras, a Juliana, o Roosevelt e eu, Simone. Então vamos lá. Com muita alegria e com muita preocupação também, que convidamos a fazer conosco a reflexão sobre o tema da noite de hoje, que é referente ao capítulo 39, Compromisso Pessoal, do livro Ceifa de Luz. A preocupação é por ser um tema contemporâneo e que exige muita reflexão e ação de nossa parte. No podcast, trataremos apenas de 2 tópicos, mas esperamos continuar com as reflexões logo mais na live. Bom, em primeiro lugar, é de fundamental importância que analisemos a frase dita por Paulo, em Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, que é considerado o maior dos apóstolos, ele fundou inúmeras igrejas com o objetivo de levar os ensinamentos de Jesus. E numa dessas igrejas, que é a de Coríntios, ele teve um companheiro de divulgação chamado Apolo, que era uma pessoa muito estudiosa, muito eloquente, mas em determinado momento as ideias de Paulo ficaram diferentes em relação aos ensinamentos de Jesus.
E com isso, houve uma divisão entre os seguidores, pois um alegavam que Paulo era o que estava certo e o outro que era Apolo. E essa dissensão quase não acontece no nosso meio, né? Então, se a gente for pensar em escola, no serviço, na casa espírita, há essa dualidade, né, algumas vezes, de ideias. Por isso que nós falamos, né, que é um tema atual. E no tema do texto, também fala em personalismo. Nada, entre aspas, né? Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito. Bom, como aconteceu com Paulo e Apolo, ainda hoje encontramos pensamentos, ideias, pontos diferentes, mas que não são necessariamente divergentes. Aliás, eles podem até serem complementares. Nós somos indivíduos, daí a individualidade, os pensamentos próprios, o lugar de fala que eu estou pode ser diferente do lugar de fala de outra pessoa, a minha vivência, a minha experiência torna essa ideia, essa fala, muitas das vezes única. A minha vivência, a minha experiência pode, e a gente pode até afirmar, né, deve ser diferente de quem está ouvindo o podcast, mas não necessariamente precisamos ser divergentes. Eu aprendo, eu ensino, eu sou influenciada e também influencio. Bom, diante do caos que começou a se formar dentro da igreja de Corintos, Paulo veio calmamente e trouxe uma paz, né? Acalmou os ânimos. É como se ele dissesse: calma aí, gente. A lei divina é único, Deus é único, não tem o porquê dessas discussões. Então o Paulo, né, trouxe os ensinamentos de Jesus, ele plantou os ensinamentos de Jesus, mas Apolo veio complementando. Aí foi a rega desses ensinamentos, né? Fez viver, fez continuar os ensinamentos. Mas Paulo conclui que o crescimento vem de Deus. Bom, trazendo para os nossos dias, na nossa interpretação, e tenho certeza que há muitas outras em relação a esse estudo, né? Podemos falar que Jesus plantou, e para nós espíritas, né, Kardec é aquele que veio regar, mas ratificando a fala de Paulo, que o crescimento sempre será de Deus. Jesus, ele deixou as sementes e confiou o plantio aos seus obreiros, e cada qual preparará o terreno e semeará a boa nova à sua maneira, nos diversos caminhos que levam à elevação espiritual, seja no catolicismo, no espiritismo, budismo, hinduísmo, os umbandistas, enfim, em todas essas religiões que nos ligam efetivamente a Deus. Reportando a parábola do semeador, também nós podemos ser aquele que planta ou aquele que rega os ensinamentos de Jesus. No texto, Emmanuel ressalta que tem pessoas que infelizmente ficam na ociosidade, e esses, a gente acredita que assumem mais débitos do que aqueles que erram, pois aqueles que erram, pelo menos eles tentaram. Muitas das vezes eles erram por ignorância ou na tentativa de acertar. Bom, aí vem o segundo momento da nossa reflexão. Onde estamos neste contexto? Considerando que a semeadura foi feita por Jesus e compete a nós a rega, o que de fato estamos propiciando para que a colheita seja farta? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente relembra que tem um capítulo que fala sede perfeitos. E essa perfeição que se refere ao Evangelho é relativa, a gente sabe, mas dentro dessa relatividade ela é alcançável, pois absoluta a gente sabe que somente Deus. É necessário que haja um esforço contínuo para que obtenhamos evolução moral e intelectual. E como isso acontece? Alguns ensinamentos deixados bem claro por Jesus, né, através da prática da caridade, que fora da caridade não há salvação, da importância da humildade,
no combate ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, a prática ao amor ao próximo, a prática da benevolência, da indulgência e do perdão. Bom, esse é um convite para o esforço constante de buscar superar as imperfeições e tentar nos aproximar o mais perto possível de Jesus, porque Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Bom, nós somos seres gregários, que significa que nós temos que viver, a gente vive em grupos e interagimos uns com os outros. E a participação em grupos sociais são fundamentais para a nossa existência e para o nosso desenvolvimento em todos os sentidos, precisando de relações para sobreviver, para aprender e para evoluir. A jornada evolutiva ela é individual, porém nós agimos e interagimos sempre em conjunto na sociedade, no meio que nós estamos. Jesus esteve com o povo, falou às multidões, e nós? O que fazemos para seguir o seu exemplo? Buscamos esse contato com o irmão do caminho? Ou nós agimos como muitos apresentados na parábola do bom samaritano? Passamos ao longe, delegamos para o terceiro, fingimos que a gente não enxerga ou que a gente não tem tempo para parar, para socorrer. Mas o alerta é o seguinte: o momento é o agora, é a dádiva chamada presente. Enfim, nós podemos pensar diferentes, mas enxergar que isso nos faz crescer e não nos determos em discussões estéreis que não vai levar a lugar nenhum, ressaltando que o crescimento sempre vem de Deus. E para encerrar essas breves reflexões, mas para nos prepararmos já para a live logo mais, nós vamos reportar a última frase do capítulo, que Emmanuel fala o seguinte: de Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Então vamos, segundo o Evangelho os ensinamentos trazidos no Evangelho, vamos arregaçar a manga, pegar a enxada e ir para o nosso plantio, e a lida, Segundo João, capítulo 12, versículo 35 e 36, disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Precisamos então caminhar enquanto há luz. E essa expressão evangélica, segundo alguns entendimentos, pode ter outros, refere-se a aproveitarmos o tempo presente para seguir os ensinamentos de Jesus na prática, e buscar a luz da verdade e da fé, antes que as dificuldades e provações da vida, que são as trevas, impeçam nosso progresso espiritual. E a gente lembra de uma música do padre Fábio de Mello, que fala o seguinte: tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor. E a Nísia, dia 21 de agosto, postou uma mensagem, a lição 266 do Minuto de Sabedoria, que diz o seguinte: enquanto dispuser de tempo nessa terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém. Embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo.
Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade. Então, aguardamos vocês logo mais. Fiquem sempre com Deus. Um grandioso abraço. E no início de nosso momento de oração de hoje, a poesia Deus Conta Contigo, de Maria Dolores. Ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem, numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso. De segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba campo afora. Tudo o que existe, vibra, luta e sente, serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo, de seu carro de luz no firmamento. A fonte, a deslizar singela e boa, passa fazendo bem, descedenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas, a laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama, sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim, no mundo, coração amigo, faze o bem onde for, seja a quem for. Em toda parte, Deus conta contigo na tarefa do amor. E envolvidos nas luzes do teu Evangelho, Jesus, nos sentimos tão mais próximos desse Deus, Pai, amoroso, generoso e bom, que vela por todos nós, por toda a humanidade. E este pensamento nos traz um alento, um carinho e um aconchego, pois que sabemos que este Pai amoroso cuida de nós, assim como também temos a certeza de que Ele nos conduz pelos caminhos da vida, de acordo com nossas reais necessidades. E se nesses instantes de prece nos reconhecemos tais quais somos, segundo o teu convite, o convite do teu Evangelho, nos entregamos nos braços paternos, sabedores de que muito temos a resgatar e a reconstruir, mas confiantes de que este amor velará por nós, nos protegerá e, sobretudo, nos proverá de ânimo, de oportunidades. Mestre e amigo Jesus, te rogamos, ajuda-nos a perceber onde temos que melhorar nossos pontos de aprimoramento, mas também a reconhecer o que já conseguimos construir e que sustenta o nosso espírito na caminhada rumo à perfeição. Graças te damos, Jesus, pelas luzes do teu Evangelho. Graças damos ao Espírito de verdade, pelas bênçãos da doutrina espírita que nos ilumina os passos. Sobretudo, damos graças a Deus pelo imenso e profundo amor que nos envolve em toda a nossa vida. Que assim seja.